A graça e paz, Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a sua casa, que essa palavra venha a ser edificante para a sua semana, para o seu contexto de vida, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandiosamente. Eu gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal, que esse conteúdo venha se tornar mais relevante para mais pessoas e alcançar o coração de alguém que necessita. Amém? Deus abençoe. Gostaria de falar algo ao seu coração neste momento. Há muitos obstáculos em nossa vida. Para onde quer que nós olhemos, nós encontramos obstáculos onde nós precisamos vencê-los. Nós precisamos romper com os obstáculos que chegam até nós. Mas em muitos momentos nós nos demonstramos a nossa força externa, a nossa força física, aquilo que nós estamos dispostos a fazer, aquilo que nós estamos dispostos a ser. E em muitos momentos nós somos admirados, nós somos heróis para alguns, nós somos a armadura para aqueles que estão olhando de fora, admiram a nossa vida, admiram o que nós fazemos, admiram onde nós chegamos, admiram a nossa competência, admiram você em diversos aspectos. Você é uma referência de homem para alguém, você é uma referência de mulher para alguém, de homem forte, de homem determinado, de homem que corre atrás das coisas, faz acontecer, entra em batalhas e traz a vitória. E isso é visível, notório por todos que olham. Só que existe um lugar onde nós demonstramos a nossa fragilidade. Existe um lugar onde nós demonstramos as nossas feridas, as nossas chagas, as nossas debilidades, onde nós precisamos de ajuda. Nós precisamos da ajuda de alguém, nós precisamos da ajuda celestial, nós precisamos de um mover do Espírito. Lá em 2 Reis, capítulo 5, vai contar a história de Naamã. Versículo 1, ele dá início ao versículo 1 dizendo o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado, honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande herói ficou leproso. Naamã, ele era respeitado, ele era honrado, ele era ovacionado como um herói de guerra por onde ele passava, por onde ele exercia o seu ministério de comandante de um exército. Mas esse homem aqui, por debaixo de toda aquela estrutura forte, toda aquela estrutura impenetrável, quando ele chegava dentro do seu lar, quando ele chegava dentro da sua casa, quando ele tirava a armadura, quando ele se revelava aquilo que estava por trás da armadura, era um homem ferido, um homem que estava precisando da ajuda de alguém. Um homem que era leproso. E a lepra, naquele momento, naquele contexto, era algo incurável, era algo que afastava aquele que possuía aquela doença da sociedade, da intimidade da família. Mas Naamã aqui, ele ainda exerce esse papel, mesmo com essa dificuldade. Naamã tinha acesso, Naamã tinha portas abertas em respeito a uma vida física. Ele tinha acesso ao rei, ele tinha acesso às províncias. Naamã, ele tinha vínculo em respeito de liderança, de autoridade. Naamã, ele tinha acesso à alta hierarquia do ambiente onde ele governava, onde ele exercia seu comando. Então, em um determinado momento, a Bíblia vai dizer lá no versículo 2 o seguinte: Ora, tropas da Síria iam atacando Israel e levando cativo. Ficou leproso, versículo 1. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã.
Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Dentro da sua casa há uma pessoa onde foi vítima do ataque sobre o comando de Naamã. Há uma menina que foi levada cativa de Israel e agora está servindo na casa de Naamã. Uma menina onde ela conheceu aquele homem forte, aquele homem cheio de vigor no meio da guerra. Agora ela está servindo Naamã dentro de sua casa e encontra uma fragilidade na vida daquele homem. Encontra um homem necessitado, um homem que precisa de ajuda, precisa da ajuda de alguém. Essa menina tinha todos os motivos para deixar Naamã sofrendo, Naamã perecendo em respeito a essa doença. Mas essa menina, ela conhece Jesus, ela conhece o Senhor, ela conhece as práticas que o Senhor quer para nós. Como nós disse aqui em um outro momento aqui, nós não devemos nos limitar em fazer o mal, mas sim executar o bem. Aquela menina agora ela sabia que o exército sob o comando de Naamã tinha sitiado Israel e agora ela sabe que Naamã tem uma doença que é praticamente incurável. Então ela poderia deixar ele vivenciando aquela situação, vendo o sofrimento dele, se alimentando por conta do que ele fizera à sua nação natal. Mas ela não se limita a não fazer o mal, ela continua a vivenciar, a progredir para o bem. E ela diz, em Samaria tem um profeta onde curaria essas feridas do meu Senhor. Naamã ouve a conversa dessa menina e leva essa conversa para o rei. O rei de imediato diz o seguinte: olha, Naamã, eu conheço quem está no reino de Israel, de Jerusalém, vou te enviar para lá e ele vai ser obrigado a te curar. Naamã sai com ouro, com prata, sai com a carta, com portas abertas em respeito à cura da sua lepra. Ele chega, tem um acesso, entra na presença do rei e diz o seguinte: olha, eu estou com a carta aqui, onde o meu Senhor mandou a você e você executar essas ordens sobre mim. O rei de Israel, quando lê aquela carta, ele fica estagnado, ele rasga suas vestes e diz para Naamã, dizendo o seguinte: porventura vocês querem mais guerra? Porque quem sou eu para curá-lo? Eu não tenho poder para curá-lo. Eu não tenho poder para liberar uma cura sobre você. Isso aqui é um pretexto para mais guerras. E há uma dificuldade. Naamã está vivenciando a sua vida com a normalidade em que ele entendia. Ele vivia, agora ele está fora do seu lar, com a armadura, com a autoridade. Mas o que Naamã ainda não sabia é que ele se encontraria com o verdadeiro Deus em Israel. Se encontraria com aquele que poderia fazer algo sobre a sua vida. Eliseu fica sabendo, Eliseu fica sabendo sobre o que está acontecendo, sobre o que está se passando no palácio e diz para avisarem o rei: olha, fala para ele, Naamã, para esse senhor vir até mim, que ele vai saber que há um profeta dentro de Israel. E Naamã sai mais uma vez de encontro a um destino de cura, um destino de restauração. Quando ele chega na frente da casa de Eliseu, ele se depara com uma porta fechada e Eliseu, pelo lado de dentro, manda-lhe uma mensagem. Olha, fala para que ele vá até o rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Então ele será curado. Fale para que ele mergulhe 7 vezes e então ele será curado. A partir daí, Naamã, ele quer que o Senhor execute o que ele quer, o que ele acha que é o certo. Lá do versículo 10 em diante diz assim: Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão,
Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria sua mão em meu favor moveria suas mãos sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que de todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nele e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Naamã, ele está movido pelas suas forças externas. Naamã está movido pelas coisas que ele poderia fazer com a sua autoridade, com o seu acesso à alta hierarquia dos comandos. Ele queria que Eliseu fizesse o que ele achava que ele deveria ter feito. Agora ele se depara com um ambiente muito diferente do que ele estava acostumado a vivenciar. Naamã, ele se encontra com o servo de Eliseu. Naamã agora não é mais recebido como um comandante que sitia grandes províncias. Ele não é recebido com honras, ele não é recebido como um herói de guerra, ele não é recebido por isso, ele simplesmente recebe uma instrução que executaria no mesmo resultado que ele pediu para que acontecesse. A questão é que ele queria que acontecesse da forma dele. Mas Eliseu, ele dá a mensagem. A questão não é o profeta, a questão é a mensagem que o profeta carrega. Então, Eliseu diz para Naamã: vá ao Rio Jordão, mergulhe 7 vezes, e na 7ª vez, e quando você terminar, você será limpo. Ele queria que Eliseu colocasse as mãos para que ele fosse limpo, mas Eliseu dá uma ordem que daria o mesmo resultado. Então, às vezes, não vai ser como eu quero, não vai ser como você quer, não vai ser da forma que nós queremos, vai ser da forma que Deus quer, vai ser da forma que o Senhor deseja para a nossa vida. Às vezes nós queremos fazer com que o Senhor faça sobre a nossa vida conforme nós queremos, porque nós estamos acostumados a usar as nossas forças, usar os nossos acessos, as altas hierarquias que estão sobre nós usarmos da nossa influência. Nós estamos acostumados a isso. E as pessoas que estão ao nosso redor, que estão sob o nosso domínio, estão obrigados a exercer o que nós queremos. Não é dessa forma com as coisas do Senhor. Não é da mesma forma com as coisas de Deus. Quando Naamã chega na frente da casa de Eliseu, ele não tem acesso à casa de Eliseu. Ele não está com acesso aberto, porque ali o acesso à vida de Eliseu não é o mesmo acesso que Naamã tinha. Naamã agora tem acesso ao entendimento do que Deus quer para a vida dele. E se ele quiser ser curado, ele vai ter que exercer o que Deus mandou sobre ele. Então, o que nós precisamos compreender através do que eu quero trazer para você aqui, que nós devemos vencer os obstáculos para obter a vitória sobre nossa vida. Devemos vencer o obstáculo da incredulidade. Às vezes nós queremos crer que só vai acontecer as coisas do nosso jeito, da nossa forma. Mas o Senhor tem a forma correta e certa para executar a vontade dele sobre nossa vida. Devemos vencer o obstáculo da soberba, porque nós desdenhamos das coisas santas, das coisas que vêm do céu, das coisas que vêm do alto, nós desdenhamos. Nós devemos quebrar a soberba, vencer o obstáculo da soberba, para que nós venhamos receber a vitória tão estimada por Deus sobre nossa vida. No nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ser um homem, uma mulher que vai ser cheio de fé, vai vencer o obstáculo da incredulidade, vai vencer o obstáculo da soberba sobre a sua vida, porque a fragilidade que está sobre nós, sobre esse corpo físico, ela é visível e nós precisamos da ajuda de alguém. E Deus vai enviar, mas nós devemos fazer da forma dele, não da nossa. Devemos viver os princípios dele, não o nosso. Devemos fazer conforme ele manda, não conforme nós queremos. E é isso que nós devemos entender. Conhecer Jesus é diferente de andar com Jesus.
Eliseu andava com Jesus, então Eliseu sabia o que Cristo poderia fazer. Eliseu andava com Deus, então ele sabia o que ele deveria fazer para que aquilo se tornasse glória para o Senhor. A glória estava em Deus, não na vida de Eliseu, não nas mãos de Eliseu impostas sobre a vida daquele homem. Então ele se submeteu à vontade de Deus sobre sua vida, foi até o Jordão, mergulhou as 7 vezes e foi curado. Foi curado. Então o que nós precisamos fazer é executar a vontade de Deus sobre nossa vida. O que está acontecendo na sua vida? O que está acontecendo na sua casa durante esse tempo? O Senhor tem falado ao seu coração. Você não está aqui à toa, você não está passando por aqui simplesmente por um acaso. O Senhor tem falado ao seu coração. Você precisa executar a vontade de Deus sobre sua vida. Conhecer a vontade de Deus não é exercer a vontade de Deus. Naamã poderia conhecer, ouviu a vontade de Deus para sua vida naquele momento, mas poderia virar as costas e ir embora, deixar o orgulho vencer, deixar a soberba vencer, ir embora leproso para sua casa. Mas ele conheceu, ele ouviu a vontade de Deus. Mas teve um momento em que ele se submeteu à vontade de Deus. E quando ele se submete à vontade de Deus, ele é obediente à vontade de Deus. Então ele é curado, ele é restaurado. Então a nossa casa, a nossa família, as nossas dores, as nossas enfermidades vão ser curadas quando nós exercermos a vontade de Deus sobre nossa vida. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a sua casa, no nome de Jesus. E que essa palavra venha servir de um divisor de águas sobre o ambiente onde você vive, sobre essa dificuldade. Eu quero orar por você. Talvez você esteja igual esse homem, com lepra, uma lepra espiritual, uma lepra interna, uma lepra externa. A lepra quer dizer uma ferida incurável, uma ferida que não tem cura, uma ferida que precisa ser removida. Eu quero orar para que o Senhor venha remover essa ferida sobre sua vida, que Ele venha te restaurar, que Ele venha te curar, que o Senhor Jesus venha derramar o bálsamo dele sobre você. Pai, no nome de Jesus, eu oro sobre a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa família, Senhor, representada aqui vendo esse vídeo. Pai, no nome de Jesus, abençoa grandiosamente a casa, repreende toda a enfermidade, Senhor, cura, restaura, traz restauração, traz vida com abundância, vida eterna sobre a vida desse jovem, dessa mulher, desse homem de Deus, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa e até a próxima.